Eu sou do interior, passei em letras aqui no Butantã, em São Paulo, escolhi linguística e português como habilitação, licenciatura também em português, quase saindo da faculdade, quase terminando, a gente costuma, né, já começar com plantão e tal, e eu percebi que a área da redação, mesmo essa redação, né, mais rápida, o texto mais rápido para o vestibular, né, era uma área muito interessante. Vocês que estão aí, que são vestibulandos, sabem disso, Gabi também. É uma área que não basta, por exemplo, você só saber todas as regras gramaticais, também não basta você saber ter muito repertório, né, conhecimento de mundo, também não basta só isso. A lógica também é bem importante. Então, é uma área muito desafiadora, tanto, acredito, né, para nós, enquanto professores, quanto para vocês, para poder conseguir se encaixar nas exigências das bancas, em tão poucas linhas, conseguir fazer essa mágica, né? Eu confesso que no começo eu tive bastante dificuldade, assim, todo mundo fala assim que porque eu tinha feito direito, eu ia saber fazer muito fácil, mas na verdade a gente acaba que se acostuma a escrever de uma forma diferente, né? Uma forma que você não tem um formato tão pré-definido, não tem um número de linhas específico e não tem exigências tão fechadas, né, como uma redação. Mas eu acho que a gente conseguiu superar essas dificuldades juntas e foi muito legal a experiência. E eu queria compartilhar com as pessoas, né, porque eu vejo que tem uma falta desse conteúdo online, né, explicando as redações de São Paulo. Não só... E, na verdade, não é só nem para quem é de fora. Aqui em São Paulo mesmo, os colégios, mesmo os colégios particulares, se eles não são muito voltados a um vestibular, enfim, né? Eles não tratam, né, das diferenças da redação e etc. Então, eu acho que vai ser bem produtivo aí para todo mundo e espero que todos saiam sabendo um pouquinho mais sobre as redações. Joyce, eu acho que valia a pena a gente conversar um pouquinho agora, né, nesse comecinho, enquanto o pessoal está chegando. Né, de todas as redações, elas compartilham uma característica comum entre elas, né, que é serem redações citativas, né? E aí eu acho que vale a pena falar, assim, não uma questão geral, qual que é a principal dificuldade dessas redações, como que funciona mais ou menos a estrutura, etc. Sim. Então, vamos lá. A maioria dos vestibulandos, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar que a dissertação a ser feita nos vestibulares tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou, então, só me aprofundar nessas 3 etapas, além de não falar exatamente o que todo mundo já fala, e há muitos materiais sobre isso, que é ótimo na internet, vou falar um pouco sobre a minha experiência, os principais equívocos que eu enxergo, que chegam até mim, que os alunos se apresentam, tanto falando quanto, claro, apresentando o texto. Inicialmente, são questões básicas, não quer dizer que não quer dizer que sejam fáceis, mas o texto dissertativo tem como principal característica a defesa de um ponto de vista. E você vai defender esse ponto de vista por meio de uma argumentação. Por conta da estrutura da educação no Brasil, tanto pública quanto privada, a Gabi, enquanto aluna depois, vestibulando, também pode falar isso, nossos alunos, nossa educação, ainda, infelizmente, é muito voltada a uma reprodução de informação. O aluno ainda não é, né, ainda no Brasil há muita dificuldade em se formar alunos que saibam argumentar, tanto na escrita quanto na fala, né? Então, eu vou articular um pouco essa questão do que a gente entende por argumentação e o que você deveria fazer, o que seria essa argumentação. Basicamente, eu volto um pouquinho nisso já, mas basicamente, argumentar sobre um tema é
apresentar justificativas, explicações da sua análise. Como, por que aquele problema, aquela situação, aquele evento ocorre no mundo, no Brasil. Ok, dito isso, lembrando daquelas 3 partes, todo mundo fala, né? Todo mundo sabe que uma dissertação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente já vai entrar em cada característica de cada banca, mas na introdução, que é o primeiro parágrafo, e a gente pode aqui sempre enxergar cada parágrafo, pessoal, sempre como uma unidade de sentido no texto. Então, a introdução, ela tá ali para você conseguir apresentar, por meio de uma contextualização, o seu ponto de vista. O desenvolvimento é a parte, claro, que vem a parte mais grossa, mais pesada da argumentação, e o fechamento, a conclusão. Bom, rapidamente, a questão da introdução, os erros que eu mais vejo acontecerem é que a pessoa não tem muitas ferramentas, depois, no final, né, da nossa exposição, vocês deixem aí as perguntas, mas muitas pessoas chegam, muitos alunos, é muito comum a gente de redação ouvir o aluno. Eu fiquei 20 minutos, 30 minutos, 1 hora tentando e eu não conseguia começar o texto. Uma questão que é muito recorrente é a dificuldade em começar, em se ferramentalizar. Então, o que acontece, infelizmente, em alguns textos, os alunos começam, por exemplo, um tema sobre depressão, tá bom? Então, o aluno começa fazendo uma informação até apresentativa sobre o que é o transtorno depressivo, 2 linhas ele faz isso. Na sequência, ele já começa a explicar causas, motivos. Quando ele se dedica a uma análise dos motivos, das explicações, já no primeiro parágrafo, infelizmente, ali, ele infelizmente se equivocou com aquela função fundamental do parágrafo introdutório, né? Então, ajudando já com essa questão das dicas e dos principais equívocos, o importante é você ter sempre ferramentas dessa contextualização. Como fazer essa contextualização?